a gente já abre o programa com ela, que não tá nada básico, num look todo roxo, que vocês já vão ver, para falar de outra questão que é sempre muito bem debatida no Você Bonita. Qual o problema do glúten? Por que então médicos, nutricionistas têm estudado essa proteína e têm aí chegado a algumas conclusões que a gente precisa saber? Mais uma vez com a gente, nossa nutricionista e chefe, Gabi Esteves. Bem-vinda! Obrigada, Vou fazer Carolzinha. a minha voltinha. Você viu que chique que a gente tá com essa câmera nova? Nossa, tô amando olha. isso, gente. Vocês não estão entendendo. E você tá maravilhosa, Ah, hein? você que está, minha amiga. Bem-vinda. Muito bom tê-la aqui para falar de um Sempre, tema Carol. sempre atual. É claro, Gabi, que com o passar do tempo, eu já deixo a ficha aqui, porque a gente vai bater papo. Com o passar do tempo, né, dos últimos anos, vocês, profissionais da área de saúde, já têm muitas informações a respeito do glúten, já entenderam uma série de coisas e hoje acaba até se tornando algo comum à investigação. Onde você acha, então, que é um ponto de partida para que as pessoas entendam exatamente o porquê vocês sempre estão colocando glúten como algo em alerta? Bem-vinda. Obrigada, Cá. Primeira coisa, Cá, que eu queria esclarecer, realmente não é uma bobeira, não é modinha, né? Não é assim, todo mundo está tirando glúten, vou tirar. Não é. Né? A gente tem milhões de estudos aí que comprovam realmente que o glúten dos anos 70 é totalmente diferente, até em questão genética. Não, principalmente em questão genética. A molécula, você disse. Antigamente ele tinha 14 genes, hoje ele tem 28. Então, assim, a quantidade de proteína do trigo lá dos anos 70 era 400 vezes inferior à que a gente tem hoje em dia. Né? Tá. Então, quando as pessoas falam assim, mas meu pai sempre comeu pãozinho e nunca teve nada. É claro, teu pai comia o pãozinho de 1960, né? Então, realmente, a gente tem essa modificação e é uma coisa para nos alertar. O que nós da saúde temos visto cada vez mais e por que esse alerta? Pacientes com muito alergias, com rinite, enxaqueca, insônia, depressão. Por quê? Porque o glúten, por ser uma molécula altamente modificada, ela cria uma dificuldade muito grande na nossa absorção intestinal. Tá. Ela, para falar uma forma bem fácil, ela danifica a parede do intestino, deixando ele mais permeável. Eu até trouxe uma imagem para ilustrar bem isso. E o que acontece? Essa permeabilidade vai causar uma grande inflamação, não só no intestino, mas no nosso corpo inteiro, porque tudo está interligado. E o intestino é o segundo cérebro, como vocês sempre colocam? Eu acho que é o primeiro. Vocês já têm aí uma suspeita de ser o primeiro, né? Pode ser. Eu acho que com o passar dos anos a gente vai tendo também essa resposta. Vamos aproveitar e colocar a imagem que você comentou. Vamos lá. Que eu acho que ela mostra exatamente isso, quando o intestino não está legal. Então, ó, aquela mais rosinha clarinha são as células intestinais íntegras de uma pessoa saudável, que se alimenta bem, que tem, né, assim, preocupação. Tá. Então você vê que elas são bem juntinhas, então é difícil passar elementos entre elas. Quando a gente começa a consumir alimentos muito industrializados, corantes, coisas que nosso corpo não reconhece, caseína, que é a proteína do leite, que é muito grande, para falar bem fácil para o pessoal entender, o glúten mesmo. Então, você está vendo os espaços que ficam entre essas células intestinais? Então, o que acontece? Isso cria uma hiperpermeabilidade, então o intestino fica muito permeável. E aí que entra macromoléculas. Então, moléculas grandes de glúten, por exemplo, que o nosso corpo não consegue digerir. E daí todo o nosso sistema de proteção vai para combater esse glúten. Entendi. E isso vai gerando uma grande inflamação.
Agora, interessante tocarmos numa parte importante do assunto, entendendo todo o panorama, porque no momento que você coloca essa explicação, a gente logo entende que em todas as pessoas isso ocorre. Mas essa sensibilidade pode ser maior em umas do que em outras. E qual é a questão, então, da doença celíaca, né? Porque a doença celíaca é grave. Ela, ao longo de uma vida, pode dar muitos problemas e levar até óbito, né, Gabi? Sim. Se não for descoberta. Sim. E assim, a grande questão, Cá, que as pessoas estão investigando doença celíaca com 40 anos de idade. Então, você já teve um dano aí muito grande, né? Então, por isso, a gente ter essa atenção aos sintomas que até as crianças sentem com relação quando consomem o glúten. E assim, Carol, o nosso corpo é super inteligente, né? Então, se a gente consumir, por exemplo, um pãozinho no café da manhã, em 5 horas, o nosso intestino já consegue se recuperar e não ficar desse jeito. Só que a gente almoça macarrão. Daí ele tá se recuperando, a gente come uma barrinha de cereal. Daí tá se recuperando, janta pizza. Então, é essa constância que realmente faz mal. Então, cara, eu tô aqui para esclarecer bem que, assim, não é um alimento do bem, não é uma coisa saudável, legal e que é bobeira as pessoas que não consomem, mas a gente não pode consumir ele com frequência. Se a gente for comer uma pizza um dia na casa de alguém e tiver glúten, não tem problema, você vai comer, ok. Isso é a exceção. Você vai tomar uma cervejinha num churrasco com seus amigos, mas é a exceção. Entendi. E após esse churrasquinho, você volta à sua rotina, você tira o glúten de novo e o seu intestino vai se recuperar disso. Agora, para as pessoas que têm a doença mesmo, né? Hoje a gente já tem aí um padrão ouro para essa investigação e termos o diagnóstico, Gabi. Como que, né? Qual é o passo a passo, até para o pessoal de casa entender e diferenciar um pouco os sintomas de quem só tem uma sensibilidade de quem tem realmente a doença celíaca? O sintoma, Cá, é muito parecido, tá? Então, a pessoa pode consumir no domingo uma macarronada e ter uma enxaqueca terrível na quarta-feira. Então, assim, o diagnóstico mais, assim, nosso é de fazer diário alimentar e ter essa percepção do paciente. A outra questão é você procurar um gastroenterologista e ele vai fazer um pedido de exame de sangue e uma biópsia intestinal. Porque o intestino, as vilosidades de um paciente com doença celíaca é totalmente diferente. Então, o nosso é todo assim, né, altos e baixos, e o de um paciente celíaco é reto. E hoje é possível já fazer essa biópsia e daí você tem a confirmação da doença. Entendi. E o porquê que é importante, Carol, essa confirmação e até pessoas que não têm a doença celíaca evitarem realmente. Porque a gente sabe que ao longo do tempo, essa inflamação, Carol, não é só que vai dar pipoquinho no braço, que vai dar uma coceira no nariz. Pode aumentar dores em juntas, então dores nos joelhos, pode levar a um declínio neurológico, então pessoas, sabe, assim, com Alzheimer, com essas demências mesmo, podem ter isso mais cedo. Entendi. Por conta do consumo do glúten, pessoas que têm insônia, pessoas que têm essa enxaqueca, pessoas, Carol, com depressão. Muitas, né? Até hoje vocês vão falar disso, tema vai do Jamar daqui a pouquinho. Eu acho que é legal que casou. Por quê? Porque o nosso intestino produz uma quantidade imensa de serotonina. Então, se ele está tudo danado, assim que a gente viu, tudo sem função, como que ele vai ter uma produção de serotonina adequada? Entendi. E olha, é tão interessante comentar o assunto que, num primeiro momento, e é claro que isso não é proposital das pessoas, né? As pessoas às vezes desconhecem a informação.
e acabam entendendo quando escutam pela primeira vez um profissional dizendo, olha, o ideal é que você consuma com parcimônia, né? Que não seja frequente, como você disse, e logo a pessoa pensa que é porque ela vai emagrecer, né? Que então o glúten engorda e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a inflamação traz a cascata que pode inibir o emagrecimento. Sem dúvida, Carol. Isso também está associado. Até o aumento de peso, tá? Então está associado sim. E também tem a questão, que eu não posso deixar de falar, que com essa onda, né, que teve do sem glúten, surgiram inúmeros industrializados sem glúten. Então a pessoa fala, ai, mas eu como esse biscoitinho, mas não tem glúten. Mas tem gordura vegetal hidrogenada, tem gordura trans, tem sal, tem açúcar. Não adianta nada. Vai inflamar do mesmo jeito. Então tem gente que fala assim, eu parei de comer glúten, comecei a comer tudo sem glúten, mas não adiantou nada, então eu vou... Claro, né? Então a gente tem que diminuir, até excluir o consumo de glúten, mas colocar alimentos saudáveis. No lugar. Quais são os carboidratos mais saudáveis para a gente colocar no lugar? As frutas. Elas cabem bem, né? Ainda mais nesses momentos entre as refeições. É mais barato do que os alimentos sem glúten e muito mais saudável, né, Carol? No final a gente comentou isso outro dia numa pauta. A indústria também se aproveita um tiquinho, né? Aí para colocar o sem glúten, então, que médicos, especialistas e nutricionistas estão falando, para deixar o preço um pouquinho mais alto. Eu acho que com as informações que a gente coloca aqui, isso também fica para o público de uma forma clara, para que eles estejam atentos. Não quer dizer que sejam ruins, deve ter muito produto bom. Sim, né? sem Nossa, dúvida. tem coisa que você fala, meu Deus, olha, chegaram num produto fantástico, mas ele também vai ter o custo dos estudos e da matéria-prima para chegar nele. A história, ela é grande. Vamos colocar a perguntinha do público para a gente encurtar na tela, olha lá. Obrigada. Eduardo, um beijo para você. É muito difícil abolir o glúten da nossa vida, uma vez que grande parte desses alimentos ditos vilões fazem parte da nossa memória afetiva. Como não comer uma massa? Eu concordo nesse ponto com ele, por isso que eu digo que a história é bem longa. A parte que pega as nossas emoções é uma parte extremamente importante da nossa vida. E, Eduardo, o que eu digo é justamente isso. Você não precisa excluir e ter disso como uma maneira, né, até punitiva. Ai, não vou comer. Não, que delícia que tem você lembrar de um alimento, que nem crustoli. Tem coisa mais danosa do que... Meu papito ama, não porque é? minha avó fazia. Sim, é uma gente. Massa com açúcar frita, passada no açúcar. Minha infância Mas, gente, inteira. eu daria tudo para comer o crostoli da minha avó de novo. Olha não só. me enche a boca d'água. Né? Então, Eduardo, não precisa não comer massa. Mas você não precisa comer pãozinho, bisnaguinha, pão, o dia inteiro, todo dia. Guardar para aquele momento especial também, né? E isso me lembra muito uma história que eu já contei aqui. Há uns anos eu acho que eu contei. Que uma vez, meu pai ficou assim... não entendendo, né, o que eu tinha falado para ele. O João sempre ficou muito com eles. E o pai, então, na sexta, você vai lá na feira e você compra o pastel para você comer com o João pastel. Você não precisa comer não, mas compra o pastel para ele comer o pastel. Aí ele assim, a Carol pirou. Como é que ela tá dizendo para eu levar o João na feira e dar o pastel da feira pro João? Porque aquilo é para sempre. E o João queria o pastel da feira que ele comia com o vovô. Então, assim, para sempre isso é algo que a gente resgata. Então, não é que vai ter a feira todo dia. A feira é na sexta. Então, não é o pastel todo dia. É naquele. E é daquela feira. Então, eu acho que... E é com o seu pai. E é isso. Não é? Exatamente. Aí, em algum momento da vida que comer e tiver em outro lugar... vai se lembrar. Eu acho que essa parte também é importante que a gente coloque, não só falando do glúten, né, Gabi, mas vocês colocam muito claro isso dentro da nutrição, Sim. no todo. Sem dúvida, né? Cá, sem dúvida. De outros alimentos também. E eu até tenho uma coisa bem particular do meu pai também para falar, que eu acho que vai ajudar muito as pessoas, cá. O meu pai desenvolveu, depois de uma certa idade, uma anemia que ninguém descobre de onde vem. Então ele tomava ferro na veia, tomava via oral, né? Ficava um pouquinho bom, de repente caía de novo. Até que um dia internamos ele. Pá, vou te revirar. Até cápsula endoscópica ele tomou. Ele ficou 14 dias internado. Para descobrir. Não tem nada. Nada não tem sério. nada, graças a Deus.
Daí eu sentei com ele e falei, pá, nós vamos fazer o seguinte, você vai ficar 20 dias sem glúten, sem pão, porque meu pai é do pão italiano, é do pão. Falei, você vai ficar 20 dias sem a pizza do final de semana. 20 dias, pá. E a gente vai refazer o exame. Carol, eu juro por Deus. Era outro exame. Ele não tinha mais anemia em 20 dias. Eu acho isso interessante o seu relato, gente, porque quando a gente fala dessas questões pontuais, são os casos que fogem o livro que vocês, especialistas da área, né, médica e nutricionistas, falam muito. Nem tudo tá ali no livro, nos casos dos livros. Então, legal o seu ponto de investigação. Vamos botar mais perguntinha. Quando a Gabi tá aqui, a gente bate muito papo. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada. Agora eu não sei, eu acho que é uma marca. Vou mandar um beijinho. Qual a sua opinião sobre a fermentação natural e longa fermentação? Ela diminui mesmo os malefícios? Olha que legal a pergunta, Gabi. Olha, com certeza, tudo que é mais natural, tudo vai ser melhor. Mas não deixa de ter a proteína do glúten. O que acontece é que quando a gente tem essa fermentação mais longa, você precisa de menos trigo, menos glúten, para que forme aquela textura macia e gostosa. Porque a grande questão do glúten é dar realmente essa maciez. Quando a gente come uma coisa sem glúten, antigamente, hoje tem marcas maravilhosas, mas era aquele pão que... É verdade. Né? Ele é um espessante. Né? Ele deixa mais macio, aquela liga mais bonita, o ar entra dentro da massa, né? Então vai ter um malefício com certeza menor, mas para pessoas celíacas nem pensar. E se você está sentindo esses sintomas mesmo dessa sensibilidade, é bom não consumir nem esse. Vamos falar de alguns sintomas então que a gente ainda não falou? Aquele estufamento, é algo claro mesmo. Muito clássico. Você comeu, passa um tempinho, distensão abdominal, pode ter cólicas intestinais, você sente isso da coceira do nariz, é fantástico. E assim, a grande maioria, cá, tem enxaqueca. Dor de cabeça. E o que é importante as pessoas saberem que isso não é imediato na maioria das pessoas. Então, às vezes você consome num dia, depois de 3, 4 dias é que você tem um sintoma. Ah, entendi. Tá? Então, às vezes é difícil de associar. Você fala, mas eu almocei uma sopa de abóbora e tive enxaqueca no final do dia. Daí você faz o recordatório retroativo, 2, 3 dias a pessoa... Comeu pão. Comeu pão. Aí, a gente tá com um amiguinho hoje que veio nos ver, Gabi. Eu vou colocar mais uma perguntinha do público e depois eu encerro com uma minha que eu acho importante também na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Mari. Um beijo pra você. A Mari é uma querida. A Mari Pucci me escreve todos os dias. Eliminar um pouco de glúten ajuda a emagrecer? Como? Mas nem todo dia. Daí, Mari, vai justamente aquilo que a gente estava falando. Não adianta tirar o glúten. Ui, tem um bichinho. Então é um amiguinho, ele veio hoje, gente. Tudo bem, deixa ele. Então, o que acontece? Às vezes, assim, você tira, não consome todos os dias, mas substitui por alimentos que têm o mesmo teor de carboidrato. Não vai adiantar. Ou alimentos que têm essa quantidade de gordura trans, de açúcar e tal. Também não vai ajudar. E às vezes, Maria, assim, você fala, eu como um dia, 2 não. Um dia sim, 2 não. Também não. Tá inflamado também, né? Então, o ideal era realmente, assim, consultar, né, um especialista para você saber até onde vai e como você poderia reorganizar o seu gosto, suas emoções para uma dieta que você conseguiria emagrecer. E até uma quantidade de bom senso para quem não tem a doença celíaca, o equilíbrio pode funcionar. Sem dúvida. Né, Gabi? Sem dúvida. Eu vou encerrar só com um ponto e uma questão e que eu me sinto muito à vontade em tocar nesse assunto com você, porque eu sei que você é muito preparada, então eu acho que a gente pode ajudar outras pessoas. Para encerrar. Já li vários estudos e várias associações do glúten com a piora, né, na qualidade de vida de autistas. Como hoje isto está sendo estudado e analisado, Gabi? Porque é real, né? E até relatos muitas vezes das famílias, das mães, que não está associado a acontecer ou não a condição, mas que durante a vida, alguns autistas, né, na sua maioria, podem ter uma piora de alguns momentos e de crises e da própria ansiedade, né, do quadro que está ali associado
quando tem uma frequência do consumo do glúten? Carol, cada vez está mais comprovado, tá? Tanto pelo fator inflamatório, né? Tá. Como também uma proteína que existe no glúten, ela tem uma ligação direta à permeabilidade neurológica. Tá. Então, realmente provoca mais estímulos, diminui a produção de serotonina, endorfina, outros transmissores importantes de bem-estar, de tranquilidade, de calma, e faz toda a diferença nos pacientes com autismo. Então, é uma coisa que eu acredito, porque a ciência comprova. Sim. E que a gente realmente tem uma melhora muito grande quando a gente tira o glúten e faz um tratamento intestinal com probióticos, prebióticos. A melhora é fantástica. É legal, né, a gente poder comentar o assunto. Claro que todos esses estudos, eu sei que a Gabi também tem muita coisa que pode mandar, porque principalmente quando a gente fala aí de filhos e de criança, às vezes a gente demora uma vida inteira para ir atrás de coisas novas. Mas falou que é do filho, que o filho está apresentando alguma coisa, a gente sai correndo, não é assim? Sem dúvida. Então eu acho que a gente ajuda também muito para que a gente não perca esse tempo. O alerta está aí, puxa, vamos investigar. Obrigada mais uma vez. Imagina, Amo Carol. bater papo, bom demais. E eu sei que chegaram várias perguntinhas, depois se você tiver um tempinho... Com certeza. Vai lá para responder também o pessoal. Para encontrar o trabalho da Gabi, gente, a Gabi é nutricionista e chefe. As receitas dela são brilhantes. @nutricionista Gabi Esteves, tudo junto. @nutricionista Gabi Esteves, tudo junto, Gabi com Y. Eu vou deixar um WhatsApp do consultório para vocês, que é o 99934-3631. 99934-3631. Já encontram todo o trabalho. Manda um beijo para sua amiga que me mandou aí uma comidinha para experimentar, viu? Obrigada. Um beijo para você. Obrigada a você, beijo nas meninas, Carol. e até a próxima. Beijo grande.